Convido a igreja para que cada um esteja com a sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 a 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Aqui nós vemos que Jesus está falando de poder. Ele estava deixando bem claro como seria na ausência dele. Que poder é este que Jesus está prometendo aos seus discípulos? Nós podemos ver que diariamente nós vivemos o confronto dos poderes. E nós precisamos estar atentos para não engolir qualquer doutrina com falsos poderes, com poderes que empurram goela abaixo e muitas vezes sem nenhuma condição da pessoa entender. Então nós precisamos estar atentos, bem fundamentados nas promessas do Senhor. Todo mundo sabe do quanto o sapo é bobo. O sapo, tudo que se move na frente dele, que ele imagine ser um inseto, ele estica a língua e pega. Se jogar uma brasa, o sapo estica a língua e pega aquela brasa. É claro, queima a língua. E hoje muitas pessoas, multidões, estão sendo treinadas para engolir qualquer coisa. Nós não podemos entrar nesta indução de estarmos recebendo falsos poderes. E aqui fala do poder do Espírito Santo. Uma vez eu vi uma história que ilustra muito bem a questão da visão que as pessoas têm sobre as coisas. Eu vi a história que um grupo de cegos queriam conhecer um elefante. Então, falaram com o treinador daquele elefante e levaram os cegos até lá. O treinador ficou ali cuidando para que um ceguinho, por vez, fosse fazer contato com o elefante para conhecer o elefante. O primeiro chegou e teve contato com a tromba do elefante. Apalpou e voltou para o seu lugar. O segundo era de estatura menor, ele chegou, foi direto e abraçou a perna do elefante. Papou e tal, e voltou para o seu lugar. Um terceiro veio, era mais alto, ele alcançou a altura da barriga do elefante. Passou as mãos lá, sentiu bem o elefante, tirou a conclusão dele e voltou para o seu lugar. E um outro veio, pegou o rabo do elefante. Papou, viu que era um negócio ali que tinha muito pelo, aquele negócio enorme. E daí então foram fazer a pergunta para os ceguinhos o que eles tinham entendido sobre o formato do elefante. O primeiro que palpou a tromba, ele disse: parece uma cobra gigante o elefante. O segundo, que abraçou a perna do elefante, disse que não, o elefante parecia uma grande coluna. O terceiro, que passou a mão na barriga do elefante, na lateral do elefante, ele disse que parecia uma parede, uma coisa assim meio ovalada, parecia um paredão o elefante. E o que pegou no rabo do elefante, ele disse: olha, o elefante me parece um grande espanador. Então se veja quantos conceitos sobre o elefante. Mas por quê? Porque eles não tinham a visão do elefante, não conheciam como nós conhecemos. A questão do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é o que vem acontecendo hoje dentro das igrejas, vem acontecendo com os crentes. As pessoas estão querendo conhecer o Espírito Santo como cegos, sem ler a Bíblia, sem ter experiência com Deus, sem conversão, sem salvação, porque o poder do Espírito Santo só conhecemos pela salvação, e daí cada um fica dando um conceito diferente, ditando formas diferentes sobre o poder do Espírito Santo. E é bem claro,
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Até o dia de Pentecostes, que era uma festa muito grande em Israel, a igreja não tinha o Espírito Santo. Por isso que Jesus afirmou que eles seriam batizados, que eles esperassem lá para serem batizados com o Espírito Santo, e nesse dia eles receberiam poder. Era o cumprimento das promessas de Deus quanto a este poder. Que poder é este? É o poder da fidelidade. Nós vemos claramente o poder da fidelidade. Fidelidade é a virtude de quem cumpre o que promete, e sendo constantemente leal e exato naquilo que prometeu. Fidelidade não tem espaço para vacilo, para mudança de ideia. É fiel constantemente até que se cumpra, conforme a promessa. Versículos 4 e 5, o texto afirma assim: e comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Determinou-lhes, deu uma ordem, que ficassem unidos em Jerusalém, que esperassem a promessa do Pai. E eles sabiam muito bem o que era a promessa do Pai. Era o derramamento do Espírito Santo. E ao se cumprir a promessa do Pai, ele afirma: sereis batizados com o Espírito Santo. O grande dia, o dia em que os seguidores do Senhor Jesus, a Igreja de Deus, receberia o poder do alto, o batismo com o Espírito Santo. Aqueles convertidos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque até então o Espírito Santo não havia sido derramado. Hoje é diferente. Hoje o Espírito Santo é derramado na vida de toda pessoa que se converte. O batismo com o Espírito Santo é mergulhar, envolver, introduzir a pessoa na fidelidade de Deus. A pessoa fica mergulhada na fidelidade de Deus. Recebe a fidelidade de Deus e torna-se fiel a Deus. Deus é fiel e quer que cada pessoa, cada ser humano esteja mergulhado, esteja envolvido, esteja batizado na sua fidelidade. Deus cumpre as suas promessas na vida daqueles que nele esperam, na vida daqueles que nele confiam. Se alguém não confia em Deus, como vai receber a fidelidade de Deus? Na carta aos Romanos 3, versículo 3, Paulo diz: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. A incredulidade e a infidelidade dos outros impede de recebermos poder do Espírito Santo de Deus? De maneira nenhuma. Porque a fé e a fidelidade, a obediência a Deus é pessoal. Então nós devemos estar bem firmados com Deus, nas promessas de Deus, para que aconteça este poder em ação na nossa vida, através da nossa vida. No derramamento, Deus não inventou coisas, não inventou fatos. Deus apenas foi fiel no cumprimento das suas promessas, e promessas antigas quanto ao Espírito Santo. Por exemplo, Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. E nós temos outros textos, como Isaías 44:3, Ezequiel 39:29, e outros ainda a serem encontrados na Bíblia toda. Promessa de Deus.
porei dentro de vós o meu Espírito. Deus promete fazer uma grande mudança na nossa vida e colocar o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, dentro de cada um que se converte, cada um que aceita a salvação de Deus em Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho Jesus para anunciar e cumprir as suas antigas promessas. Lucas 11:13 afirma assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se vós que sois maus, se o ser humano que não tem uma natureza boa, a natureza do ser humano é má, é próprio do ser humano, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus Pai, Pai Celestial, dará para cada um de nós. E dará o quê? O seu próprio Espírito. Mas para aqueles que pedirem. Palavras do Senhor Jesus. E não é só pedir. Claro que no contexto aqui é receber Jesus como Senhor e Salvador e querer andar no poder do Espírito Santo que recebeu. Cumprimento da profecia de Joel 2:28. Atos 1, ele fala exatamente do cumprimento dessa profecia. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, ficarão como quem sonha. E vossos jovens terão visões. E tudo isso aconteceu no derramamento do Espírito Santo. Atos 2, 3 e 4. Principalmente Atos 2, todo revela com uma clareza enorme o cumprimento de Joel 2:28. Nós vemos que no derramamento do Espírito Santo aconteceu unidade da igreja. Todos estavam em Jerusalém esperando se cumprir a promessa. E nós vemos que ali se cumpriu um sopro, um som como de vento impetuoso com a presença do Espírito Santo. Visão de línguas como de fogo sobre a cabeça daqueles que estavam esperando o Espírito Santo de Deus. E cheios do Espírito Santo de Deus começaram a falar outros idiomas. E mais, eles profetizavam as grandezas de Deus. E diante de tudo isso, o apóstolo Pedro levantou-se com os demais apóstolos e começou a esclarecer aqueles fenômenos. Começou a falar sobre as antigas promessas de Deus. E após um discurso extremamente esclarecedor, quase 3.000 pessoas aceitaram a salvação de Deus através do seu Filho Jesus. E esses 3.000 convertidos receberam o batismo. E receberam também o Espírito Santo de Deus no momento que se converteram. Que poder é este? É o poder do amor. Nós vimos o poder da fidelidade, mas nós vemos também o poder do amor. Batismo com o Espírito Santo é mergulhar, envolver, introduzir no amor de Deus. Olha o que afirma Atos 1:8. Cumprimento da promessa de Joel 2:28. Deus usando, Deus falando através de Joel. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós vemos também sobre isso palavras no Evangelho de Lucas 24, 45 a 53. Antes, Deus habitava no tabernáculo feito por mãos humanas. Agora, por amor, Deus habita em nós. Habita na vida dos crentes. A pessoa se torna crente, se converte, recebe o Espírito Santo. E aí o Espírito de Deus habita. O apóstolo Paulo afirma várias vezes: não sabeis que sois santuário de Deus? Por exemplo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então nós precisamos ter um cuidado com isso, com o santuário de Deus. Nós somos a casa de Deus. Deus habita não
em casa feita por mãos humanas, mas habita na casa que Ele mesmo criou, que é o ser humano convertido. Qual é a maior evidência de que o Espírito de Deus habita em nós? Esse aí, a maioria dos crentes sabem. A maior evidência é o amor, é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo se manifesta na nossa vida se nós de fato somos convertidos. E convertido recebe o amor de Deus. Convertido é mergulhado no amor de Deus e manifesta o amor de Deus aí, que é o tão conhecido fruto do Espírito, que define exatamente o caráter de Cristo. E este deve ser o nosso caráter. Nós devemos agir assim. E também Romanos 5,5 afirma: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado, concedido. Então, não há motivo para haver qualquer confusão na nossa mente a respeito do amor de Deus, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. É derramado. E derramado quer dizer grande quantidade, não é coisinha pouca, não é redicado, é com abundância. E é derramado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, pelo próprio Deus que habita em nós. Isso é maravilhoso. E Jesus, ao ser questionado sobre as questões da lei do reino de Deus, Mateus 22, 37 a 40, ele responde de uma forma muito bonita e bem objetiva. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia. Então, o amor. Que poder é este? Este poder é o poder do amor. O amor de Deus em nós e se manifestando através de nós. A ordem é: amarás. E ele coloca duas vezes bem claro: amarás o Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos obedecer o que o Senhor Deus nos manda. Claro que amar é uma coisa inteligente, é no poder do Espírito Santo. Amar não é se deixar levar por pessoas manipuladoras. Amar é muitas vezes dizer não. Amar é muitas vezes ser enérgico. Amar não é só complacência, só docilidade, só fazer tudo o que os outros querem do jeito que os outros querem. Jesus, ele veio e viveu com grande amor no coração, mas ele chegou até, inclusive, a espantar os vendilhões da casa do Senhor, com energia, com vigor. Então, hoje as pessoas estão confundindo que amar é aceitar tudo do jeito que os outros colocam. Não, não é bem assim. É fazer as coisas com entendimento, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isto é amor que vem de Deus. Olhe para as tuas maneiras e atitudes em geral e veja, com os olhos de Deus, se você tem a principal evidência do Espírito Santo de Deus na tua vida: o amor. Gálatas 5, 22 e 23. O irmão de Jesus, Tiago, ele coloca de uma forma muito abençoada no poder do Espírito Santo esse perfil do caráter de Jesus, esse perfil do caráter de cada crente. A maneira que cada crente deve viver no amor de Deus, expressando o amor de Deus. Se a prática do amor cristão ainda é algo estranho na sua vida, então significa que o Espírito Santo também ainda é estranho na sua vida. É bem claro isso.
Então, procure agir conforme as verdades bíblicas. O segredo é isso, agir conforme a palavra de Deus manda. E aí você descobre que Deus quer que você fique transbordante do seu Espírito. O batismo com o Espírito Santo só acontece mediante uma verdadeira, uma genuína conversão. Senão, não recebe o Espírito Santo. Essas conversões por indução, por convencimento, não há mover do Espírito Santo. A conversão nasce do interior de cada um, de dentro para fora. E aí o Espírito Santo vem da parte de Deus e habita na vida daquela pessoa recém-convertida. No momento que a pessoa se converte, acontece o derramamento. E aí torna-se templo do Espírito Santo. Se a pessoa já tem a principal evidência de que o Espírito Santo habita nela, o amor, então o fruto do Espírito é percebido, é uma realidade. E essa pessoa já está capacitada com dons. A pessoa que tem o Espírito Santo, que vive neste poder do amor de Deus, recebe dons do Espírito Santo. Dons não para a sua promoção, mas para promover o reino de Deus. Dons para crescimento do reino de Deus. Deus é tremendamente fiel. Deus é Pai de amor. E pelo batismo com o seu Espírito, Ele nos reveste da sua fidelidade, nos reveste com a sua tremenda fidelidade e com o seu poder de amor. Só assim que nós podemos frutificar na sua fidelidade e no seu amor. Senão, não há vida autêntica cristã. No poder do Espírito Santo, no poder que é derramado pelo Espírito Santo de Deus, aí nós temos vida poderosa, vida abundante. Nós temos vida que nos leva à verdadeira vitória em Cristo. Se já fomos batizados na fidelidade de Deus e no amor de Deus, o próprio Deus é por nós. E daí podemos dizer, como o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Quando nós vivemos esta vida cristã autêntica, nada poderá nos atingir, nada poderá nos abalar. E nós viveremos esta vida passageira aqui na terra com este poder, que já se cumpriu no derramamento do Espírito Santo, logo que Jesus retornou ao céu, e continua se cumprindo na vida de cada pessoa que se converte. Aí as pessoas são revestidas da fidelidade de Deus e do amor de Deus. E também, em contrapartida, as pessoas são fiéis a Deus e amam a Deus. Amam ao próximo, amam a lei de Deus, são fiéis à lei de Deus, e assim a pessoa passa a ter uma vida poderosa, uma vida abundante, conforme Deus espera de cada um de nós. A nossa esperança e o nosso limite não é só terreno, é no céu, na eternidade. Então é muito ampla a nossa esperança, muito grande a nossa esperança, é muito grande o nosso limite. Eternidade com Deus, com o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Isso só acontece em Cristo, no Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina sobre o derramamento do Teu Espírito, Senhor, derramamento do Teu poder, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor esclarece, através da Tua Palavra, com a obra do Teu Santo Espírito, na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, a grandeza desse poder, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, opera, Senhor, na vida de cada ouvinte, na vida da Tua igreja, Senhor, transformação completa, Senhor, para que cada um seja verdadeiramente fiel a Ti, ame verdadeiramente a Ti, Senhor, e ao próximo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vai operando transformação, Senhor, para que cada um frutifique no poder do Teu Santo Espírito, Senhor, para que haja verdadeiro amor, verdadeira fidelidade,
na vida de cada um e através da vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, para que haja salvação, haja conversão constante na vida dos ouvintes, na vida dos nossos familiares, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Só o poder de Deus.